Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, são 11 horas e 35 minutos. Nós estamos de volta aqui no Jornal da Cultura, hoje recebendo a Vera, que é coordenadora do programa Família Acolhedora, e também a Carla, que é psicóloga do mesmo programa, o programa Família Acolhedora, que está sendo iniciado na cidade de Chapadão do Sul, e a gente vai tentar trazer detalhes aqui, esmiuçar bastante sobre o que é esse programa e também para conscientizar a população, as famílias, né, da cidade de Chapadão do Sul, a poderem participar também desse programa, que eu acho que é interessantíssimo, né? Ô Vera, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlon, bom dia, Maurício. Sempre é um prazer estar aqui na Rádio Cultura, né? Bom dia aos ouvintes. E ainda mais hoje, né, para falar desse programa tão importante, né, que o nosso município está aderindo, que é a Família Acolhedora. Muito bem, seja bem-vinda. Carla, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marlon. Bom dia, Maurício, né? Bom dia aos ouvintes, né? Como, né, já foi apresentada, eu componho a equipe da alta complexidade, né, da Secretaria de Assistência Social, juntamente com a assistência social, que é a Vânia, né? Então, a gente está nesse novo serviço que está sendo implantado aqui no município, que é uma modalidade de acolhimento familiar. Né? Aqui na cidade já existe o acolhimento institucional, né? Que a gente denomina de casa-abrigo, né? E a gente está migrando, né, para essa nova modalidade. Então, um serviço novo, né, onde o acolhimento vai ser no ambiente familiar. Então, ao invés daquela criança, daquele adolescente ficar acolhido numa instituição, ele vai para um ambiente familiar, né, para uma casa de uma família, né? Certo. Uhum. E aí existe todo um processo, porque eu acredito que essa família ela tem que estar totalmente preparada para receber. Sim. E tem que ser, talvez, uma família também, não sei se é um critério, mas idônea, né, que não tem envolvimento com alcoolismo, enfim. Existem esses critérios para se estabelecer qual família vai receber esse acolhido ou não? Existe. Agora a gente está na fase da divulgação, né? Então a gente está tirando dúvidas. Posteriormente, a gente vai abrir o período aí de inscrições, né? Será lançado o edital, e aí sim, a partir dessas inscrições, a gente vai avaliar a documentação dessas famílias. Então, no primeiro, né, o primeiro passo, né, é avaliar a documentação de todos os familiares ali, né? Dentre os documentos pessoais, né? Essa família não pode ter nenhuma pendência judicial, né? Não pode ter nenhum dependente de substância, seja de álcool ou outros tipos de droga, né? Então, primeiro passa por esse crivo documental. A partir desse crivo, a gente observando que tem um perfil, aí sim a gente vai avaliar se essa família ela está apta ou não. Então, ela vai passar por uma longa avaliação de entrevistas, dinâmicas de grupo, visitas domiciliares, para a gente observar se o ambiente familiar é adequado para receber aquela criança, aquele adolescente. Né? Então, assim, essas famílias vão passar por um processo de capacitação, né, para a gente explanar qual é o objetivo desse serviço, né, o que é esperado dessas famílias. Né? É bastante criterioso. É bastante criterioso. Então, então assim, a família tem que tem que estar com suas faculdades mentais, né, sua saúde mental de forma geral, saúde física, tem que estar ok. E né? até então, financeiramente também, sim, né? Em caso de casal, né? Pelo menos uma das partes ali tem que tem que ter um emprego, né? Tem que ter tem que ter uma renda, né? Certo. Então, bom, eu acredito, Vera, que esse projeto ele é justamente, claro que a gente não está minorizando as instituições, né? Fazem o seu papel, que são incríveis, sem dúvida. Mas a ideia é que essa criança ela continue no ambiente familiar, né? Então, para isso, a família tem que estar toda estruturada emocionalmente, financeiramente. Seria isso, né, Vera? Exatamente, Marlon. Essa é a questão. Porque hoje o ECA, ele garante, né, que toda criança e adolescente tem o direito de nascer, crescer e se desenvolver em uma família. Ou seja, ela natural, ou seja, extensa, ou uma família adotiva. Né? Então, esse é justamente o foco, porque a gente fala assim, por melhor que seja a instituição, onde a gente dá todo o apoio, né, para essa criança, para esse adolescente, psicossocial, inclui todas as atividades da comunidade,
mas ele fica um pouco sem referência, né? Até pela questão assim que dentro da instituição tem as regras, chegou da escola, fechou o portão, né? É uma equipe que hoje são 2 cuidadoras, amanhã é outras 2 cuidadoras. Então, isso que a gente acha importante, né? E eu só queria ressaltar que o município de Chapadão do Sul vem tentando implantar essa família acolhedora desde 2019, né, Carla? Que a primeira, né, partiu do nosso poder executivo, a vontade de implantar esse programa, da nossa secretária de Assistência Social, Maria das Dores. Então, na época, o doutor Silvio Prado, né, que era o juiz da infância e ele estava em substituição, né? Estava em substituição, ele que fomentou, né, essa primeira discussão do Família Acolhedora aqui em Chapadão. Então, assim, devido à pandemia, né, a gente foi trabalhando isso internamente, né, e agora, esse ano, então, nós estamos colocando em prática, né, essa nova modalidade que vem atender a criança de uma forma muito mais afetiva, mais humanizada, né, que isso que é o importante e que nós consideramos, né, a equipe técnica, a coordenação, né, e os nossos gestores pensam dessa forma. Bom, é início de projeto, como a Carla falou, estamos divulgando o que é o projeto, né, a princípio. Mas aí o próximo passo já vem a captação das famílias, né? Isso, por isso que a gente está aqui conversando com vocês, né, nesse processo. A gente está fazendo outras divulgações, né, Vera, e em toda a cidade, por todas as formas possíveis que a gente, né, tem aqui no município. E, assim, só para complementar o que a Vera disse, no ECA, né, como a Vera colocou, hoje já se coloca a família acolhedora, né, como preferencial ao acolhimento institucional, né? Essa questão, né, dos vínculos, né, que são rompidos, né, a criança está ali acolhida por uma medida protetiva, né? A questão da instituição, visualizando, né, essa rotatividade que a Vera falou, né, esses vínculos que não são tão estabelecidos ali dentro, né? Até na questão da própria adolescência também, o adolescente ele tem muita dificuldade de ser desligado ali do abrigo, porque qual que é o referencial de família, qual que é o referencial de vida que ele vai ter, né, ali dentro. Então, por isso, se pensou, né, em colocar essa nova modalidade aqui, né, de estabelecer essa nova modalidade, né? Eu gostaria de deixar muito claro para as famílias que estão nos ouvindo que essa função que irão cumprir, né, quem se for habilitado para ser um acolhedor, é uma função social, né? Ele está executando uma política pública. Hoje, o acolhimento institucional está dentro da política pública, né, de assistência social, está dentro do ECA, né, dever de todos, dever da família, do Estado, né, da sociedade, zelar pelo bem-estar ali das crianças e dos nossos adolescentes, né? Então, a família que for se habilitar, que for se inscrever neste serviço, tem que estar muito ciente que ela está cumprindo uma função social, né? Por mais que tenha um subsídio aí, né? O programa garante um subsídio financeiro para auxiliar essa família, né? Mas ela tem que estar muito em mente que é um trabalho temporário, é um acolhimento temporário, né? Não tem nada a ver com a adoção, né? Tem muitas famílias nos procurando e perguntando: eu tenho interesse em adotar, eu posso participar? Não. Então, quem tem interesse em adotar não está apto para esse serviço, porque é um serviço temporário. Certo, né? E se a família já tem aí o desejo de adotar, é sinal que ela vai se apegar muito mais do que outra que queira apenas participar do programa. E esse é né? um dos critérios excludentes também, né? Você perguntou agora há pouco, então também um dos critérios que exclui essa família de ser uma acolhedora é estar, né, com interesse em adoção. Ô Carla, Vera, o que o programa caracteriza como sendo uma família? Marido e mulher e um filho? O que é uma família para o programa? Hoje, a definição de família está muito extensa. Né? A gente tem várias definições de família. Né? Então, assim, hoje, a gente tem essa família que a gente fala de monoparental, né? Mamãe, papai, né? Filhinhos. A gente tem aquela família, né? Que é a mãe ali, né? Que é a única provedora, né? Certo. Mãe solo, né?
pais solos também, né? Infelizmente, na nossa cultura, é mais comum da gente ver as mães solos, né? E poucos pais solos. Então, casais, né, homoafetivos, né? Então, essa questão de família, né, é muito amplo, né? A definição. E, para nós, a família, né, seja ela composta por um casal, né, marido, esposa, ou, né, a mulher, a mãe. Ou seja, solteira. não há preconceito nenhum no programa. Não, o programa aceita, né, a família. A questão que a gente vai observar, né, e vai priorizar é a qualidade dessa família, né? São as relações familiares, se essas relações são saudáveis, né? Estável também, né? Se são Sim. estáveis, né? Se é uma família livre aí de uso de qualquer tipo de substância, né? Seja álcool ou outros tipos de droga que tenha problemas, né? Importante. Que tem algum antecedente aí criminal, né? Então, tudo isso vai ser observado. Se essa família tem condição mínima de ofertar um ambiente ali saudável, né? Que vai favorecer um desenvolvimento saudável ali para aquela criança ou para aquele adolescente. Bom, a ideia inicial, Vera, é que esse programa ele utilize a demanda que já existe dos acolhidos institucionalizados, ou de repente já é um programa que vai abrir as portas para outras crianças e os que estão institucionalizados vão continuar lá? Ele é um programa, assim, é um projeto piloto, né, como a gente fala. Se houver interesse, por exemplo, de alguma criança que hoje está acolhida, de ir para uma família acolhedora no momento em que o programa for estabelecido, eles também vão fazer parte, né, desse programa, né? Porque até a gente terminar todo esse processo, né, Carla, que ainda vai demorar um pouco, que a gente vai abrir inscrições, as famílias vão estar se inscrevendo, depois a equipe técnica vai fazer uma pré-seleção desta família, se ela vai para capacitação, né? Então, essa família vai estar pronta depois que ela for se inscrever, for selecionada e capacitada. Então, isso é um processo que a gente acredita que este ano ainda nós estaremos nesse processo. Eu só vou falar um pouquinho do incentivo que a Carla falou, né? Como é que é o incentivo, né? A família que estiver selecionada após todos os processos, né, junto à equipe técnica, ela passará a receber um salário mínimo, né, da Prefeitura Municipal, tendo criança ou não, né? Após isso, ela vai poder ter uma criança por vez, exceto no caso de irmãos, né, que não podemos separá-los. Aí ela vai receber o incentivo, né, de mais um salário mínimo, né, por criança, no caso de irmãos, ou se for mais uma criança, né. Uma outra questão também, que será a isenção do IPTU, né, se essa família for proprietária, né, da sua casa, né. E deixar bem claro que só vai ocorrer isso depois que tiver todo o processo pronto. Formalizado e já tiver, inclusive, a criança, né, indicada. Então, já. assim, por isso que todo esse cuidado que a gente pede para as famílias, que não é uma questão comercial, né? Exatamente. É uma questão de afetividade, que essa família tem interesse, que a gente sabe, assim, que um salário mínimo, muitas vezes, ele não vai suprir todas as necessidades. Porque a gente sabe, assim, por exemplo, que nem eu coordeno também a Casa Abrigo. O que demanda para a gente, né, uma criança, é bastante caro, né? Porque essa pessoa ela vai ter toda a responsabilidade de estudo, né, de medicamentos, mesmo que essa família vai ter todo o apoio, né, da rede, né? E principalmente é bom frisar que essa família não vai ficar só, né? Porque nós temos a equipe, que é a Carla como psicóloga, a Vânia, assistente social, que vão estar diretamente dando subsídios, né, psicológicos, emocional, né, para essa família. Ainda a rede também, com certeza, vai dar toda uma atenção, né? Ô Vera, é importante a gente ressaltar, até para a família que de repente se atentou agora, olha, eu quero receber. Você já falou isso, mas eu vou ressaltar, vou ser repetitivo. Não é um comércio, tá? Primeiro que não é um comércio. A família ela tem que receber de coração. E não é porque vai entrar um capital na renda dela mensal que ela...
E outra questão, a partir do momento que você assume, eu acredito que seja assim o projeto, se você assume ele o acolhido, você tem todas as responsabilidades com esse acolhido. Você não tem que estar ligando para a prefeitura e falar, olha, o acolhido aqui, ele pediu um tênis, né? Vocês vão me dar um tênis, né? Aliás, esse salário mínimo não é um aluguel da casa do cidadão. A gente tem que deixar bem claro, porque você que vai acolher, inclusive, eu gostaria que a gente não tivesse falado desse subsídio, mas tem que falar, porque faz parte do projeto, né? Mas que a pessoa receba realmente de coração, que ela queira ajudar aquela criança, né? E levar um lar para aquela criança, né? Se alguém vai receber já pensando no salário mínimo, eu acredito que já desiste porque vai dar merda, desculpa a palavra, né? Exatamente. E, assim, essa família, como a Vera colocou, terá esse acompanhamento da equipe. Então, desde o pré-acolhimento até o pós-acolhimento, a gente vai estar muito ao lado dessa família, né? Esse subsídio, por exemplo, essa família vai ter que declarar, né, o que é que gastou. Então, vai ter que fazer uma declaração, né, com essa criança. Né? Então, assim, a gente vai ter todo esse controle, né? E esse amparo para essa família. Então, essa família não vai estar desamparada por nós, equipe do programa. Ô, Carla, qual que é o tempo, o período desse acolhimento? O tempo máximo e o mínimo também, enfim? É muito variável, né? Hoje, o que é estabelecido no ECA, a criança e o adolescente pode permanecer no acolhimento até 2 anos. Né? Então, no máximo, até 2 anos. A gente sabe que não acontece isso ainda, né? O que se trabalha, o Poder Judiciário vem trabalhando em prol de que o acolhimento seja o mais temporário possível, né? Mas então é muito variável, depende muito de cada caso. E né? esse acolhimento, ele acontece enquanto não se resolve o ambiente familiar verdadeiro? Seria isso ou não? É importante destacar que o acolhimento ele só ocorre por medida protetiva. O que isso significa? Medida protetiva é quando aquela criança ou adolescente está numa situação de risco, ele teve seus direitos violados, né? Seja por qualquer tipo de violência, negligência, abandono, né? Então, a criança ela só vai ser acolhida através de uma medida protetiva. Hoje, aqui no município, qual que é o fluxo de acolhimento? Os casos passam pelo Conselho Tutelar. Então, a porta de entrada é o Conselho Tutelar, né, que notifica, averigua a situação, verificou que tem uma situação muito grave ali de vínculos rompidos, violação de direito, aí sim ele aciona, né, Ministério Público, Poder Judiciário, para a homologação desse acolhimento. Né? Então, funciona desta maneira. Então, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. E aí, com essa medida protetiva, a criança, ela, né, estabelece-se o acolhimento dessa criança. Ô, Carla, eu sei que não é um sistema de adoção, né, Vera? Já falamos isso. Mas para a gente deixar bem claro, se de repente a família acolheu, o acolhido não quer mais sair dali, e a família também não quer que o acolhido saia dali. Mas é claro que a justiça vai tirar ali o acolhido, enfim, vai devolver para a família, né? Devolver, isso é um absurdo eu falar devolver, mas enfim. Existe possibilidade do acolhido continuar naquele lar, de ter aquilo como uma família? Muito remota, né? Assim, por isso que esse processo de seleção será muito criterioso para a gente avaliar os estabelecimentos ali de vínculo, o apego dessas famílias, né? E, lógico, como eu disse agora há pouco, a gente, após o acolhimento, vai continuar com esse acompanhamento, não só com a família acolhedora, mas também com a criança e com o adolescente acolhido, com a família de origem, né? Família extensa, como a Vera mencionou agora há pouco. O trabalho nosso é de fortalecer a família para que aquela criança ou adolescente retorne para a sua família, né? Hoje o foco é o quê? Trabalhar a família, né? Garantir o direito da família também, né? Então, tem vários trabalhos muito legais já desenvolvidos que a família conseguiu, né, sair daquela situação de vulnerabilidade, receber as crianças, né, seus filhos novamente, né, e continuarem sendo acompanhadas pela rede também, e hoje estão super bem. Mas e né? se de repente, desculpa eu insistir nisso, mas de repente passou os 2 anos e a família do acolhido, a família verdadeira, ela biológica, né, ela não resolveu ali as suas pendências. De repente tem uma mãe que está alcoólatra, internada, um pai que não existe, enfim, não existe mais. O que acontece com esse acolhido? Renova-se por mais 2 anos? Modifica a família de acolhimento? Volta para a instituição? A partir do momento que é verificado que aquela família de origem ou a extensa, né, quando a gente fala família de origem, é aquela nuclear,
pai, mãe, né? Extensa, tios, avós. E quando se identifica no acompanhamento psicossocial realizado pela rede, né, de assistência, saúde, verifica que aquela família não tem condição, né, de estar com aquela criança, já se indica para adoção. Aí sim entra, né, a indicação para o Poder Judiciário para a família substituta. Né? Família substituta é a adoção. Mas aí, né? nesse período, a criança acaba retornando para a instituição. Volta a ser institucionalizada. Até 2 anos tem que estar definido ela permanece. Na verdade, a criança permanece acolhida. No período de acolhimento, são feitos esses trabalhos com a família. Né? E nesse período, observando-se que não tem, que a família não aderiu, né? A família não tem a condição, aí sim se pensa o destino daquele ser. Né? Se vai para uma família substituta, se vai para uma família extensa. Né? E só pegando o gancho da sua pergunta em relação à continuidade, né, numa família acolhedora, nós já vimos casos, né, Vera, de adolescentes. É muito comum adolescentes, né, que tiveram a destituição do poder familiar, né? Então, adolescentes ficaram vários anos institucionalizados, que foram para uma família acolhedora. Né? E aí, quando vão ser desligados do acolhimento após os 18 anos. Tem casos que nós já vimos em outros municípios do jovem ficar ali até os 21 anos. Né? Já teve um caso que nós tivemos conhecimento de um jovem que permaneceu junto com essa família acolhedora ali. Né? Até ele se organizar para a vida dele. Né? Porque o programa ele acolhe menores de idade, né? Até de 0 a 18 anos incompletos. Né? Do município aqui de Chapadão do Sul. Né? Hoje, aqui no município, o acolhimento institucional, ele abriga regional. Né? Então, abriga aqui do município e de Paraíso das Águas também. O programa não? O programa não. Apenas aqui residentes no município de Chapadão do Sul. Hoje, nesse momento, existem crianças que necessitam do acolhimento através do programa? Que já estão prontas para participarem do Família Acolhedora ou não? Não, hoje as crianças ainda estão na modalidade do acolhimento institucional, né, que é na Casa-Abrigo. Né? Como o programa está em fase, né, de lançamento, de divulgação, né, nós só vamos saber se tem alguma criança, né, quando nós tivermos concluído tudo. Então, aí o primeiro acolhimento que se der a partir que as famílias já estejam preparadas e prontas, já vai ser direcionado para a família acolhedora, né? Por enquanto, ainda continuam institucionalizados. E mesmo com o lançamento do programa, né, a Casa-Abrigo, ela não será extinta, né, porque é um projeto piloto, e a porta de entrada vai continuar sendo lá na Casa-Abrigo. O Conselho Tutelar acolhe, né, leva para a Casa-Abrigo, e após isso, então, a equipe técnica vai ver qual a família que está preparada, né, para receber aquela criança ou adolescente. Mas ainda sempre a porta de entrada, ainda por enquanto, vai ser lá na Casa-Abrigo. Bom, a gente conversava aqui, o Maurício fez uma indagação importante, né, Maurício? Você pode entrar no ar? Entra no ar, o Maurício ele é tímido, né? Ele é tímido de estar... A gente fala tão rápido aqui, que eu agora acabei, não lembro. Ele falou tanta coisa, qual foi a questão? Qual das dúvidas, né? Foram várias as dúvidas, né? Vai lembrando aí, enquanto eu falo com a Carla, o seguinte, a gente conversou inclusive antes da entrevista sobre isso, que vem aquela questão do apego, né? Eu imagino uma família receber uma criança que fique ali 6 meses, 1 ano, enfim, não importa o período que seja. E vai criar uma afinidade muito grande com a criança. E a criança também vai... Deixa eu já fazer, senão eu me esqueço, sabe? Eu sou dislexo nessa questão. A questão é a família biológica, né, no período do acolhimento. Se chegou a esse ponto que a família tem algum problema. Vamos supor, eu recebo uma criança em casa, ali eu faço esse acolhimento e tudo. Eu não vou correr o risco, minha família vai estar em segurança de não ter um pai ou uma mãe dessa criança na minha calçada jurando vingança. Você está com meu filho. E olha o que aconteceu comigo. Isso, a família vai ter essa segurança? A família que acolher essa criança?
Então, vamos responder a pergunta do Maurício primeiro, depois a gente ir para o apego. Eu deixo. Achei muito interessante, né, o questionamento do Maurício, porque é algo que pode acontecer aqui no município, né, até a gente estava conversando, por ser uma cidade pequena, né, os acessos são fáceis. Não tem como esconder, Não tem como esconder, né, mas assim, no primeiro momento... salvo aqueles casos onde não há determinação judicial, né, porque há casos, sim, da determinação judicial ser do afastamento da criança daquela família e de proibir o contato da família de origem com a criança, né? Então, salvo esses casos, a família de origem ela tem o direito, sim, de ver, né, os filhos, de visitar. É claro que esse contato, no primeiro momento, não será dentro da casa da família acolhedora. Então, para a gente até preservar o ambiente ali da família acolhedora, a gente vai destinar um local, né, para essas visitas. Seja ali no próprio órgão onde a gente trabalha, né, no CREAS, ou em outro local, né, público, né? Então, no primeiro momento, será resguardado, né, essa integridade da família acolhedora, do ambiente familiar ali, né? É difícil, como a gente conversou, também imagino que seja muito difícil, né? Porque numa visita a criança pode falar, mãe, mora ali, né? Pai, mora ali, né? Mas assim, só para deixar bem claro, como é uma política pública, né? Então, a gente sempre, o foco vai ser o retorno familiar. Então, essa criança que foi acolhida, o nosso foco é trabalhar a família de origem com vistas do retorno dessa criança para esse lar, né? Há famílias que não vão apresentar condição da criança retornar, terão esses casos. E aí a gente vai para uma família extensa, onde essa criança tenha vínculos, né? E aí não tem família extensa, não tem família de origem apta a ficar com essa criança, aí sim vai para uma família substituta. A família extensa que você disse seria um parente um pouco mais... Avó, tio, então, né, família extensa a gente entende como avós, tios, né? Então, seria isso, tá, Maurício? Então, nesse primeiro contato, a gente vai ter todo esse cuidado, né, para poder resguardar tanto ali as crianças, né, e a própria família acolhedora. Lembrei de um caso, né, nós estávamos comentando agora há pouco, que aqui na nossa região, São Gabriel do Oeste já implantou, já está em funcionamento. Camapuã já existe há muitos anos, há mais de 10 anos, né? E uma visita técnica que nós fizemos em São Gabriel do Oeste, nós tivemos um exemplo desse, de que a mãe descobriu o endereço da família acolhedora, né? E era uma mãe que era usuária de substâncias psicoativas, né? E essa mãe foi alterada nessa casa. Ela descobriu o endereço e disse que era dessa mesma forma que o Maurício citou como exemplo aqui. Batia na porta, quero ver meus filhos, quero meus filhos. Então, assim, foi uma situação muito desagradável ali para eles. Por isso, essa importância desse resguardo mesmo que a gente vai ter com essa família no início, né? Para não comprometer mesmo ali todo o acompanhamento mesmo que vai ser feito e resguardar mesmo essa família acolhedora, né? A criança, adolescente está acolhida ali. Nessa situação específica que você citou, o que acabou acontecendo? Foi pedido em juízo que houvesse um distanciamento ou não? Nesse caso, deu um pouco de trabalho para a equipe que acompanhava, né? Elas tiveram que orientar bastante essa mãe, a tal ponto dela, né, reconhecer, né, que ela estava ali também ultrapassando um limite, né? E aí conseguiram resolver na base do diálogo, nesse caso. Não precisou dessa medida a mais aí, né, judicial, né? Isso. Muito bem. Agora, voltando à sua pergunta... Vamos lá, é a questão psicológica da coisa, né? É algo que sempre surge, né? Muitas das pessoas que vêm nos perguntar sobre esse novo serviço, eles falam muito, nossa, mas que dificuldade que é essa, né, de estar numa família, vai criar vínculo, e aí vai ser uma outra ruptura quando essa criança voltar para a família de origem ou for para uma família substituta, né? Mas isso é muito delicado, né? Por isso que a gente, no nosso trabalho de seleção, de capacitação, a gente vai observar essas relações de apego, né, desses indivíduos que estão ali se cadastrando para serem acolhedores, né? Então, isso vai ser muito trabalhado, né? Aquela família que a gente identificar que tem uma relação de apego, né, fora do que a gente considera normal, fora da normalidade, né? Se a gente vê que tem uma questão de vínculo aí muito forte, né, a gente já é um indicativo de que não conseguirá exercer esse papel, né, social, que é acolher uma criança temporariamente no seu lar. A família entender a finalidade do projeto, né? Sim, e vínculo é muito importante, né?
você disse, né, no início da nossa entrevista, antes da nossa entrevista, e aquele caso, né, eu crio aquele vínculo, e aí a pessoa vai embora, eu vou ficar chorando, a pessoa, né, vai ficar com saudade. Isso também é um indicativo muito bom, positivo, eu considero positivo. Sinal né? que deu certo, né? Sinal que ela se sentiu no ambiente familiar. Ela se sentiu amparada, ela se sentiu bem ali naquele ambiente. Né? E assim, por mais que o ambiente familiar de origem daquela criança tenha uma estrutura ali desorganizada, né? Por mais difícil que seja, né, Vera, aquela família ali, a criança sempre vai querer voltar, né, para a sua família de origem, porque é onde ela se reconhece, é onde ela tem como sua base. Né? O que a gente também discutiu agora há pouco. Muitas dessas famílias, por isso que é importantíssimo o nosso trabalho enquanto equipe de acompanhamento, muitas famílias não identificam como uma violência. Né? Tem muitos casos que nós acompanhamos que a família violou o direito daquela criança, mas sem saber que estava violando. Não entendeu que aquela agressão física, né, aquela correção se excedeu. Né? Porque na minha vida eu também sofri isso. Né? Meus pais me educaram assim na base da paulada, eu virei gente, então eu também vou educar meus filhos assim. Mas não é dessa forma. Hoje, né, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudaram-se muitas coisas, né, em relação ao reconhecimento da infância, né, que antes, em tempos anteriores, não se tinha na nossa cultura. Né? Há alguns anos atrás, não se valorizava a infância como se valoriza hoje. Né? Então, assim, muitas das famílias não têm esse conhecimento, esse esclarecimento de que, às vezes, violaram o direito dos filhos ali. Né? E aí o nosso trabalho é nesse sentido, de mostrar para essa família, olha, você cometeu isso, né? Então vamos, né, encontrar recursos aí para a gente melhorar, né? Trabalhar isso para que você tenha condições de receber, né, seu filho de volta. Bom, o programa agora, de repente, quem está nos ouvindo e acha, olha, eu me enquadro, eu posso ser uma família acolhedora, vocês já estão com inscrições abertas, eu não sei se é um cadastro, enfim, já está acontecendo, Vera, ou não? Como que é? Ainda não, nós estamos ainda no momento, né, de dar informações, que pode estar procurando o CREAS, certo, né, que lá vai ter as informações, ou até comigo. E aí só vai começar as inscrições mesmo no momento que a gente fizer o lançamento do edital, né? Que vai ter um período, né, para essas famílias estar se cadastrando. Nós vamos estar colocando a ficha de inscrição também, linkando no site da prefeitura, para a família poder previamente imprimir e já preencher quando chegar lá no CREAS, né, com a documentação. Mas ainda estamos nessa fase de sensibilização, né, da nossa comunidade sul-chapadense, né, e expondo. Essa semana nós temos agendado várias reuniões com a rede, né, com os agentes de saúde, com os professores, diretores, né, e toda a comunidade que a gente considera que seja um multiplicador interessante, né, para o nosso trabalho. Então, após isso, nós vamos fazer o lançamento desse edital. Que é importante que a família esteja por dentro realmente de como vai acontecer, né? Mas ela pode estar buscando informações lá no CREAS, né, Carla? Já pode agora, inclusive. A Vânia, sim. Estão disponíveis, né, para estar dando essa informação, né? Até para que ela tenha segurança no momento que ela vai fazer a sua inscrição de fato, né? Correr atrás dessa documentação, né? Que depois também a gente vai estar informando como que vamos viabilizar alguns documentos, né? Alguns laudos, né? Então, aí que vai começar. Tá certo, então. Vera, a gente está chegando ao final aqui do Jornal da Cultura. Carla, obrigado. A gente está à disposição. Quando tiver mais informações, procura a gente para a gente falar um pouquinho mais sobre esse programa. Parabéns, viu? Olha, Marlon, nós que agradecemos, né, a atenção de vocês, né? E nos colocamos à disposição para esclarecimentos aí junto à população. Também quero agradecer, né, esse espaço e dizer para as famílias interessadas, né, que é um serviço novo aqui na cidade, né, como a gente disse agora há pouco, é um projeto piloto, né, e vocês não vão estar desamparados, né, estaremos acompanhando vocês, orientando. Então, qualquer dúvida que tiver, podem nos procurar no CREAS,
situado na Avenida 8, antiga Polícia Civil, para a gente poder dar maiores informações. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Estamos à disposição, tá? Obrigada.